quarta-feira. Acompanhamos há pouco a entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de outras autoridades presentes nesse momento em Petrópolis. E a gente segue com esse assunto aqui no Band News TV. O repórter Pedro Odobal está lá trazendo novas informações a respeito dessa tragédia que teve há pouco, indicado pelo prefeito, pelo governador, de 78 óbitos. Pedro, qual é a situação nesse momento? Boa tarde. Isso, Felipe, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham aqui no Band News TV. Informação confirmada agora há pouco pelo governador do Rio, Cláudio Castro, durante essa entrevista coletiva que a gente acompanhou aqui no Band News TV. 78 mortes provocadas pelo temporal que atingiu a cidade aqui de Petrópolis, na região serrana do Rio. Temporal que foi realmente muito forte e muito concentrado. Ele começou no fim da tarde de ontem e terminou no início da noite. Foram 6 horas de muita chuva concentrada, chuva torrencial, que assustou os moradores que não estavam preparados para deixar suas casas, não estavam preparados, inclusive, para sair de próximo da margem dos rios que cortam a cidade. O nível da água subiu muito depressa. A gente ouviu relatos, inclusive, de moradores dizendo que o que aconteceu foi uma espécie de tromba d'água. O nível da água subiu muito rapidamente, levando junto pessoas e também carros que estavam aqui em volta. E aí, quando o nível da água abaixou, o que se viu foi um estrago completo, um estrago enorme aqui na cidade. Corpos de pessoas que não conseguiram vencer a correnteza foram levadas pela força da água, foram encontrados assim que o nível da água baixou. E também carros, muitos carros, todos eles que estavam nessas vias próximas ao rio que corta a cidade, foram arrastados, muitos amontoados uns em cima dos outros, inclusive caminhões. A gente viu uma cena de um caminhão sobre um carro, muitas praças também, com carros em cima das calçadas, muita lama, que a gente, andando aqui pela cidade, a gente vê muita lama em todas as vias. E a gente percebe também uma mobilização muito grande do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos. A gente acabou de atualizar o número de agentes envolvidos com a coletiva do governador Cláudio Castro. Ao todo, são 500 agentes do Corpo de Bombeiros, sendo 910 agentes de forças estaduais, considerando aí a Polícia Militar e também a Polícia Civil, que estão reforçando o policiamento. A Polícia Militar está reforçando o policiamento aqui em Petrópolis e a Polícia Civil também enviou reforço aqui para a cidade, principalmente para agilizar a liberação dos corpos. A gente sabe que a contagem dos corpos ainda está sendo feita, contagem feita pelo Instituto Médico Legal aqui da região, uma contagem lenta e que ainda não corresponde, de fato, ao número que a gente vai ver ao fim dessa tragédia. Infelizmente, os números continuam crescendo minuto a minuto, as buscas ainda estão acontecendo. Então, a todo momento, a gente vê viaturas do Corpo de Bombeiros e também de polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, e circulando por aqui também rabecões da Defesa Civil transportando corpos tirados das áreas de deslizamento. Uma das principais áreas é o Morro da Oficina, um dos principais pontos onde aconteceu o deslizamento. Por lá, cerca de 80 casas foram atingidas. Muitos moradores estavam lá hoje também, tentando informações de familiares ou de conhecidos que estavam nessas casas que foram levadas pela lama. Muita gente ainda desaparecida, muitos relatos de desaparecidos. A gente acompanhou ao longo de todo o dia. Chegamos aqui por volta das 6 horas da manhã. 6 da manhã, a movimentação ainda era um pouco mais tranquila. Não havia tantos agentes do Corpo de Bombeiros atuando nos resgates. Não havia tantos moradores nas ruas. O que a gente percebeu ao longo do dia foi um aumento dessa movimentação, uma dificuldade, inclusive, para se movimentar dentro da cidade. A cidade está com bastante congestionamento. Como pode ver aqui atrás de mim, inclusive, muitos trechos congestionados, porque os moradores realmente estão circulando. Há muita circulação também
de viaturas, não só das forças de segurança, mas também de, por exemplo, da concessionária Enel, que é responsável pela fornecimento de energia aqui, que teve que trabalhar bastante hoje, porque boa parte da cidade estava sem luz e também sem fornecimento de água. O que as concessionárias dizem é que esse fornecimento está sendo normalizado, boa parte da cidade já está com abastecimento de água e também com fornecimento de energia elétrica normalizado, mas os agentes continuam trabalhando para também restabelecer a energia e o fornecimento de água em toda a cidade de Petrópolis. Durante essa coletiva agora há pouco, o governador também confirmou que a gente tem aí a participação de 9 helicópteros nessa operação, 109 equipamentos como caminhões, sendo 2 caminhões da Secretaria Estadual de Saúde com medicamentos e também doses da vacina antitetânica, considerando que, né, muitas pessoas tiveram contato aí com a água suja, ou então se machucaram com os escombros. Então, vacina importante para a população aqui de Petrópolis. Muitos pontos de apoio já foram montados, principalmente em escolas estaduais. A gente tem hoje 372 pessoas desabrigadas, muitas também acolhidas, 180 pelo menos, sendo acolhidos por esses pontos de apoio montados tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado, número que também vai aumentando. Esses pontos de apoio estão recebendo cada vez mais pessoas aí que tiveram que deixar suas casas, muitas casas ainda interditadas por conta do risco de novos deslizamentos. Ao longo do dia de hoje, a gente percebeu um tempo firme aqui. Não chegou a chover. No máximo, chuviscou em alguns momentos. Havia possibilidade de chuva ao longo do dia, por isso o Corpo de Bombeiros, agentes da Defesa Civil, também tiveram um cuidado de limitar um pouco mais o acesso de voluntários, de pessoas que estavam sem equipamento de proteção, se arriscando em meio à lama para tentar salvar esses desaparecidos. Então, houve um pouco mais de restrição no meio da tarde, quando começou a ficar um tempo mais nublado, e por isso a possibilidade de chuva foi apontada, então houve esse cuidado maior. Algumas vias começaram a ser interditadas também, vias que antes, durante a manhã, não estavam interditadas por conta dessa possibilidade de chuva. Nesse momento, a gente tem o céu nublado, mas não está chovendo. Realmente, chuva acabou sendo concentrada naquelas 6 horas em que choveu mais do que o previsto para todo o mês. Bom, Pedro, canal aberto para você, qualquer novidade de Petrópolis, nós estamos aqui com o canal aberto para o Rio de Janeiro, para você trazer novas informações. A gente espera, mas não é essa a tendência, né, que deixem de surgir novos casos de óbitos por todo o relato que você prestou, por todo o relato do governador e também das autoridades presentes aí. Novas pessoas devem surgir, infelizmente, novos corpos devem surgir soterrados que estão em função dessa chuva toda. Canal permanentemente aberto para você e todos os colegas da Band Rio trazerem informações a respeito dessa tragédia. Mais essa tragédia em nível de Brasil. Pedro. Combinado, Felipe. A gente segue acompanhando qualquer novidade. A gente está de volta aqui na tela do Band News TV. Obrigado, Pedro Dobal, ao vivo de Petrópolis. A respeito da entrevista do governador do Rio de Janeiro. Muito bom ouvir que o problema é um problema de conhecimento e que atitudes estão sendo tomadas. Eu só espero que no ano que vem, seja ele o governador do Rio de Janeiro, o próximo governador eleito, a gente tenha ciência dos fatos que aconteceram hoje e em todos os anos recentes. Hoje é Petrópolis, no passado foram outras cidades do Rio, recentemente foram cidades da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul fortemente atingidos, e o problema é o mesmo. Construções feitas em áreas de forma irregular, permitidos pelos prefeitos e onde os políticos fazem vista grossa no Brasil. E isso, infelizmente, acaba matando pessoas. Dessa vez, o prefeito disse que vai remover as pessoas que estão em áreas irregulares e que as obras serão feitas doa a quem doer. Nós esperamos que o governador cumpra essa promessa e que outros governadores e prefeitos de outras cidades brasileiras também façam o mesmo. Porque, afinal de contas, não tomando atitude, indo lá apenas de 4 em 4 anos para pedir votos, passando a mão em cima desse problema, muitos deles acabam, na verdade, contando o número de vítimas.
E isso não é desejável para ninguém, porque essas pessoas também pagam seus impostos, porque essas pessoas, de outro lado, são achacadas muitas vezes por milícias e essas pessoas têm todo o direito de morar em condições regulares. Então, os políticos brasileiros está na hora deles tomarem uma atitude. Pode até, muitas vezes, ser antipática e, como disse o governador, doa quem doer, mas tem que ser tomada de forma urgente. Chega da gente aqui, toda semana, nos últimos 2 meses, nós temos uma tragédia desse nível em algum estado brasileiro. E nós estamos no meio de fevereiro. A gente sabe que a região sudeste tradicionalmente será atingida por chuvas de fim de verão em março, quando imagens como essa, infelizmente, se repetirão. E isso é de conhecimento dos políticos brasileiros, de todos eles, que fazem vista grossa e a gente espera que parem de fazer.